ou com um ser celestial, com Deus, como ele diz. E por causa dessa luta na oração, na conversa, no outro dia, quando ele foi encontrar com seu irmão, que ele achava que ia o matar, o Senhor tinha mudado o coração de Esaú, e Jacó ficou perplexo, dando para ele muita coisa, dizendo: eu não preciso de nada, eu só quero você de volta como meu irmão. Eles eram os piores inimigos, mas o Senhor os colocou juntos novamente, porque a oração tem o poder da restituição, de voltar a colocar junto aquilo que não estava junto. O Senhor Deus fez com Jacó, fez com o rei, Ele pode fazer também na sua vida, quando você entender que é uma necessidade, é uma conversa, mas é uma força, um poder que você tem, que o Senhor te deu, crente. Não deixe de praticar a oração. Não deixe de praticar a oração. Mas em segundo lugar, nessa noite, eu estou quase terminando, porque eu falei que você vai falar bem rápido sobre oração. Eu espero que você entenda, porque o pastor vai voltar aqui para falar sobre oração específica. Agora você entende o que é a oração. Ela é uma necessidade, ela é uma conversa com Deus, ela é um poder. Isso é oração. Mas como deve fazer uma oração? Queridos, em primeiro lugar, a nossa oração deve ser específica. Em primeiro lugar, a nossa oração deve ser específica. Lucas, no capítulo 18, na história do cego, Jesus vai passando e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: que eu veja. A mãe daqueles dois discípulos, isso que ela queria do Senhor, ela disse: eu quero isso, Senhor. Ela pediu mal, que um sentasse à direita e outro à esquerda, mas ela foi específica. Queridos, muitos de nós queremos as coisas do Senhor, mas não somos específicos naquilo que nós queremos. Por exemplo, oramos por salvação de almas, mas não dizemos que alma. Oramos por cura, mas cura de quem? Oramos para que dê alimento aos famintos, mas quem são esses famintos? Oramos para que Deus nos abençoe, mas abençoe em que área? O Senhor precisa que você seja específico. Fale com Deus aquilo que está no teu coração. Nesse momento, se o pastor está falando com você agora, e você está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor está falando com você. Escuta o pastor, mas ele está falando com você aqui no teu lugar mesmo agora. Você pode me olhar e falar com Deus. Pede para Deus o que está no teu coração. Seja específico, e Ele te vai responder. Então você tem que crer. Não crê na oração do outro, crê na sua. Seja específico ao Senhor. Ele vai te responder. Ele vai falar com você. Mas não seja só específico. Seja fervoroso na oração. Glória. É isso aí, glória a Deus. Seja fervoroso na oração. Queridos, quando Ana foi ao templo pedir por um filho, o homem que olhou para ela pensou que ela estava embriagada. Mas ela estava o quê? Orando, pedindo, clamando ao Senhor. Muitos de nós falamos com o Senhor. Hoje eu sou obrigado, amém. Eu já contei para vocês, quando eu era novo lá em casa, papai deixava a nossa mesa formada quando a gente chegava na igreja, no culto domingo de manhã. A gente chegava em casa e todo mundo jantava, almoçava juntos. E eu atrasei na igreja por alguma razão, ensaio, o que seja. E quando eu cheguei em casa, todo mundo já tinha almoçado. E quando eu cheguei em casa, eu sentei. E minha mãe tinha deixado ali, não é isso? Aquele prato para mim, eu sentei. E eu sentei e já fiz assim, para orar. E já comecei a mexer com garfo e cavaco. E aí eu já falei, amém, já estava assim. E na hora que eu abri o olho, o papai estava na minha frente. E ele falou, você já falou com Deus mesmo? Porque nós não temos fervor nenhum na hora de falar com Deus. Fervor nenhum. Não tem nem respeito com o Senhor. Porque às vezes a gente vem para a casa do Senhor e não consegue ouvir a palavra do Senhor por 10 ou 15 ou 20 minutos. Mas se tivesse o presidente aqui, ou o governador aqui, como teve aqui o governador da Flórida, não é isso? O Scott esteve aqui, e eu estava aqui tirando fotos, falei sobre imigração com ele. Quando o governador estava aqui, fez uma fila para tirar foto com ele. Querido, faça uma fila para falar com Deus. Senta no teu banco, chegou na igreja, ajoelhe, peça ao Senhor especificamente, mas peça a Ele com fervor, porque Ele vai ouvir a sua oração. O resultado da oração dela é que Deus respondeu. Deus responde a oração de Ana. E nesse versículo 15, ela diz com toda a força, não é isso? Eu clamei, eu chorei abundantemente, e o Senhor esteve comigo. Eu estava triste, mas agora o Senhor me respondeu. Ele é quem justifica, Ele é quem dá.
O publicano, no capítulo 18 de Lucas, ele diz o que? Ele bate no peito, ele dá murros no peito e fala da sua condição, ele faz fervor naquilo que ele está falando. Hebreus no capítulo 5, versículo 7, nos fala sobre as orações de Jesus. E Hebreus 5, 7 diz: Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus chorava, Jesus clamava, Jesus era fervoroso. Então por que nós achamos que podemos ser diferente do Senhor? A oração tem que ser específica, a oração tem que ser fervorosa. Ele quer que seja assim. Mas em terceiro lugar, a nossa oração também deve ser perseverante. Perseverante. Quantas pessoas que começam e não conseguem terminar? Hoje foi a maratona de São Paulo, né? Enquanto alguns terminaram rápidos em algumas horas, outros demoraram 5, 6, 7, 8, outros pararam pelo meio do caminho. O Senhor quer que você seja perseverante na sua oração. A perseverança na oração é a esperança, é a ensinança da parábola do juiz injusto que nós falamos. Ele disse: olha, ele é injusto, é o juiz, mas a mulher, na sua perseverança, pediu tanto que ele disse: eu vou escutar essa oração. Se um juiz carnal, humano, ouviu pela persistência, o que Deus vai fazer com nós quando nós persistimos? O que Deus vai fazer com nós? Ele vai nos atender, ele está pronto a atender, mas nós precisamos ser perseverantes. Paulo diz: orar sempre e não desanimar. Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5,17 a orar sem cessar. Romanos 12,2 diz: a gozar na esperança e sermos constantes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14, o autor de Atos, ele nos diz que os crentes perseveravam em oração. E no capítulo 6, versículo 4, o apóstolo diz o seguinte à igreja: nós perseveramos na oração. Quando Pedro esteve preso, Atos capítulo 12, versículo 5, o texto diz que a igreja orava sem cessar. Então, queridos, amanhã de manhã cedo, 10 horas é a operação da socorro. E só a oração que nós temos no começo do culto é importante. Mas de agora até amanhã, ela, como Pedro, está presa na enfermidade, mas o Senhor pode dar a libertação. E é nosso dever como igreja orarmos por ele. Se você puder essa palavra, nós precisamos ser específicos, nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos perseverar na oração. Eu queria terminar essa noite dizendo: como está a tua vida de oração? Pastor, não sei orar. Não, agora você sabe. Orar é um diálogo com Deus, é conversar com o Senhor. Orar é uma necessidade da sua vida, pratiqueira. Orar é um poder que você tem que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar de você. Eu ouço cada caso da oração, irmãos, que não dá para falar com vocês. Gente que o nome estava lá na imigração para ser deportada e desapareceu. Gente que era para ser presa e não foi. Gente que foi no médico e tinha que pagar uma conta tremenda e o nome desapareceu do computador. Eu estou dizendo que Deus é o Deus dessas coisas só não. Deus é o Deus do poder. Mas você tem que ser específico, tem que ser fervoroso, tem que ser perseverante nas suas. Talvez uma das orações mais bonitas ou mais tremendas para mim está no livro de Abacuque. E Gesiel canta aqui de vez em quando: é ainda que a figueira, é ainda. Esse é o final do livro de Abacuque. Mas nesse mesmo capítulo, versículo 3, versículo 2 do capítulo 3, diz que Abacuque orou para que Deus avivasse a obra no meio dos anos. E ele pede misericórdia. A oração de Abacuque, irmãos, antes de Jesus, foi pela igreja de hoje. Ele pedia para que Deus avivasse a igreja de hoje, porque ele viu uma igreja fria, ele viu uma igreja sem oração. E Abacuque diz no versículo 2: Senhor, na tua ira, tem misericórdia da igreja. Precisamos orar. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o povo é destruído porque o povo tem falta do conhecimento. E se o povo tem conhecimento, o povo busca o Senhor. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz para a gente que o Senhor corrige, ama e açoita aquele que os ama. Na oração o Senhor te corrige, na oração o Senhor te ama.
da oração, traz você para o lugar que você tinha que estar. E terminando nessa noite, 11 capítulos atrás, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 7, Jesus Cristo vem com uma grande caravana. E onde Jesus Cristo ia, tinha muita gente seguindo ele. E o texto diz que Jesus vinha com uma caravana enorme, mas também numa cidade chamada Naim, eu e Eric estivemos lá, vinha uma outra caravana enorme. E Jesus vinha com a caravana da vida, a caravana da oração, a caravana da glória. Mas de Naim vinha uma caravana do sepulcro, da morte, porque uma mãe tinha perdido um filho. Irmãos, uma viúva perdeu um filho, era coisa tremenda. E o texto diz que o filho já estava ali todo embalsamado no caixão, no sarcófago que ele vinha sendo trazido. E ali duas grandes multidões vêm, a de Jesus e a dos mortos. No capítulo 7 de Lucas, eles se encontram ali. E os irmãos sabem que Jesus era Nazareu. O que é Nazareu? Nazareu é aquele que é reservado desde o ventre da sua mãe. Já tem uma missão desde o ventre. E eles não podem fazer 3 coisas. Eles não podem tocar em mortos. Eles não podem cortar o cabelo. Eles não podem tomar bebida forte. E essa é a mensagem de hoje, cada uma dessas razões tem uma razão. Mas eles não podem tocar em mortos. Mas o texto diz que quando Jesus vai chegando perto daquela mulher, ele olha para aquela mulher e ele tem compaixão daquela mulher. E ele toca naquela filha, naquela criança, ele toca no caixão. Ou provavelmente, né, como Jesus era Nazareu, o autor talvez não quis dizer isso, mas Jesus vai ter colocado a mão dentro do caixão, naquele homem que estava morto, naquela criança. E irmãos, ele estava embalsamado, e os médicos do passado, quando a pessoa era embalsamada, eles abriam por dentro para ver o que tinha acontecido, eles quebravam os ossos, tinham que quebrar, aquilo era um fandango, aquilo não tinha nada ali, estava só amarrado por isso. E Jesus diz: levanta e fala, e anda. Ele toca, ele tira ele de lá, porque Jesus não pode fazer isso. Nessa noite eu quero falar com você, querido, em nome de Jesus. Jesus Cristo continua passando com a procissão da vida e da oração. Você não acompanha a procissão dos mortos. Deixa o Senhor tocar na tua vida e mudar a tua vida de oração nessa noite. É só Ele pode fazer a mudança. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré. Peça a Ele. Eu lia novamente essa tarde em casa, na minha meditação, eu voltei a ler Isaías 6, e Isaías 6 dizia que os serafins, na visão de Isaías, 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles batiam as asas e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do céu. Os anjos buscam o Senhor, os serafins louvam o Senhor, os querubins buscam e exaltam a presença do Senhor, os anciões se prostram diante do Senhor, e porque você acha que você não pode e não deve orar ao Senhor. Eu quero terminar com você nessa noite dizendo uma palavra que você já conhece, porque eu escuto muito de vocês dizerem: pastor, estou no deserto, pastor, estou no deserto, pastor, estou no deserto. Queridos, em nome de Jesus, deserto não é lugar de crente, deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Sai do deserto pelo poder da oração e recebe a bênção do Senhor, porque o Senhor tem para você. Vai estar na tua vida de oração. Ele sabe que você busque ao Senhor na sua oração. Eu não sei como é que está a vida de cada um, e sei a vida de cada um indiretamente, mas eu sei que Deus quer fazer algo na tua vida. E nessa noite o Senhor falou para você: a oração é um diálogo entre você e eu, é uma necessidade minha e sua principalmente, é um poder que eu dei para você. E quando você orar para mim, seja específico, fervoroso e persistente. E o Roberto vai cantar no som nesse momento. Eu gostaria de convidar você